Predestinação e livre-arbítrio são dois temas recorrentes dentro da teologia e são questionamentos que a maioria das pessoas tem. Geralmente existem aqueles que seguem a predestinação, acreditam na predestinação, já outros simplesmente acreditam no livre-arbítrio. Mas o que as Sagradas Escrituras têm a declarar a respeito do livre-arbítrio e da predestinação? Será que as duas são encontradas nos textos sagrados? O que a Bíblia tem a declarar? Qual é a verdade bíblica a respeito destas duas teses a respeito do destino da raça humana? Será que Deus nos deu a oportunidade de escolhermos, fazermos as nossas próprias escolhas e assim guiarmos em ter um destino que nós mesmos escolhermos? Ou será que nós já éramos predestinados a ser algo antes mesmo de existirmos? É sobre esse assunto que eu estarei falando neste vídeo. Portanto, eu peço que deixem os seus likes, os seus comentários e se inscrevam no canal. Eu irei começar falando primeiramente do livre-arbítrio, também conhecido como livre-escolha. O livre-arbítrio ou livre-escolha são basicamente algumas expressões que denotam a vontade livre de escolha, as decisões livres dadas por Deus ao ser humano. O livre-arbítrio é um bem e um dom dado por Deus. A maioria dos crentes entende que o livre-arbítrio é a faculdade de escolhermos entre o bem e o mal. A existência do livre-arbítrio tem sido uma questão central na fé desde tempos mais antigos. O conceito de livre-arbítrio tem implicações dentro da fé, no domínio religioso. O livre-arbítrio ele pode implicar que o Deus onipotente não impõe, no caso, o seu poder sobre a vontade e as escolhas individuais do ser humano criado, isto é, do homem e da mulher. Basicamente, você escolhe o seu caminho, você escolhe se quer ou não quer seguir a Deus. Você escolhe se quer ser salvo ou se não quer ser salvo. Deus ele não impõe o seu domínio ou poder a respeito disso. No caso, Deus respeita a sua visão. Deus, ele simplesmente está ali esperando você. Afinal de contas, se você tem um filho e ensina o caminho bom para um filho, você nunca deixará o seu filho cair num precipício entre dois caminhos, um de luz e um de trevas, cheio de perigos e armadilhas, e o outro caminho, um caminho livre de paz e tranquilidade que te levará a um lugar bom. Qual desses caminhos você seguiria? Na visão teológica bíblica doutrinária, sendo ela na visão do Antigo Testamento ou do Novo Testamento, nunca se aponta a ideia da livre decisão de escolha sem que haja uma consequência no final. Basicamente, é da seguinte forma: se você faz determinada escolha, você colherá as consequências, seja elas boas ou sejam elas negativas e ruins. Deus ele respeita as suas decisões, mas do mesmo modo que ele respeita, se você seguir o caminho ruim, você sabe onde esse caminho ruim te levará. Para um melhor entendimento de todos vocês, é basicamente da seguinte forma: existe um funcionário que faltou numa empresa e recebeu uma advertência na sua primeira falta. Ele foi perdoado, porém, basicamente, ele ainda assim foi advertido. Ele faltou novamente e foi desligado da empresa. Ele teve o seu livre-arbítrio, mas não ficou isento de punição, pois tinha conhecimento das regras. Alguns colocam o problema do livre-arbítrio, que no caso ele teria assumido um caráter bastante novo com o advento do cristianismo. A doutrina de que Deus criou o homem, ordenou que ele obedecesse à lei moral e prometeu recompensá-lo ou puni-lo por observância ou violação dessa lei, fez da realidade da liberdade moral uma questão de importância transcendente. A menos que o homem seja realmente livre, ele não pode ser responsabilizado por suas ações, assim como ser responsabilizado pela data de seu nascimento ou a cor de seus olhos. Todos são, no caso, predeterminados para ele.
Novamente, a dificuldade da questão foi aumentada ainda mais pelo dogma da cristandade, da queda do homem e de sua redenção pela graça. Paulo, especialmente em sua epístola aos Romanos, vai escrever a respeito disso. Alguns alegam frequentemente que a doutrina da onisciência divina de Deus está em conflito com o livre-arbítrio. Afinal de contas, se Deus sabe exatamente o que ocorrerá, incluindo cada escolha feita por cada pessoa, o status das escolhas como livres está em questão. Parece que o conhecimento eterno de Deus sobre as escolhas individuais constrange a liberdade individual. Esse problema está relacionado ao problema aristotélico dos futuros contingentes. Alguns creem que ter o livre-arbítrio é equivalente a ter uma alma. Assim, de acordo com essa alegação, animais não têm livre-arbítrio para aqueles que acreditam que os animais não têm alma. Outros já acreditam que os animais têm tanto livre-arbítrio quanto alma. Com Calvino, a pré-ordenação de Deus é, se possível, ainda mais fatal para o livre-arbítrio. O homem não pode realizar nenhum tipo de bom ato, a menos que seja necessário pela graça de Deus, a qual é impossível resistir. É absurdo falar da vontade humana cooperando com a graça de Deus, pois isso implicaria que o homem poderia resistir à graça de Deus. A vontade de Deus é a própria necessidade das coisas. Objeta-se que, neste caso, Deus às vezes impunha ordens impossíveis. Calvino e Lutero respondem que os mandamentos de Deus não nos mostram o que podemos fazer, mas o que devemos fazer. Na condenação dessas opiniões, o Concílio de Trento declarou que o livre-arbítrio do homem, movido e excitado por Deus, pode, por seu consentimento, cooperar com Deus, que excita e convida sua ação, e que ele pode, assim, se dispor e se preparar para obter a graça da justificação. Bom, mas basicamente é isso o livre-arbítrio. Basicamente, você pode fazer as suas escolhas e essas escolhas, pelo respeito que Deus tem às decisões do ser humano, basicamente te levarão ao seu destino. Mas Deus não deixará de dar as consequências, seja elas boas ou sejam elas ruins. Afinal de contas, isso vai depender do que você vai escolher. Basicamente é isso o livre-arbítrio. Mas agora falando a respeito da predestinação. O que é a predestinação? Predestinação vem do latim praedestinatione, é uma destinação antecipada, isto é, pré-determinação, isto é, predestinação, ou seja, anterior, pré é anterior, e destino ou destinação, no caso, é o que a pessoa vai viver, isto é, o seu destino. Dentro da teologia, especificamente, é a doutrina segundo a qual todos os eventos têm sido determinados por Deus. Já João Calvino interpretou a predestinação bíblica com o significado de que Deus quer a condenação eterna para algumas pessoas e a salvação para outras pessoas. Além disso, a predestinação é uma teoria, é também uma visão onde cada pessoa tem seu destino desde o nascimento, ou seja, cada pessoa tem caminho trilhado por Deus antes de nascer. A predestinação é considerada, no caso, um dogma do hipercalvinismo. Falando a respeito de seu conceito, a predestinação divina, comum no cristianismo, relaciona, no caso, a onisciência de Deus, que sabe previamente tudo o que vai acontecer no que se refere à salvação de uns e à condenação de outros, sendo um tema dos ensinamentos de Agostinho de Hipona e de João Calvino. Para Agostinho, a salvação não dependeria dos próprios seres humanos, mas sim de uma intervenção divina da graça divina, algo que seria absolutamente necessário para a salvação. Dessa maneira, pode-se dizer que os condenados são, em alguma medida, escolhidos por Deus, ou melhor, os não escolhidos. A maioria dos cristãos entendem a doutrina da predestinação como a salvação que Deus planejou para os homens. Os escolhidos não possuiriam a opção de aceitar ou não a Cristo, pois Deus há de incliná-los de alguma forma, seja pelo amor ou pela dor. Mas agora que eu já falei a respeito tanto do livre-arbítrio quanto da predestinação, agora eu quero fazer o seguinte questionamento a todos vocês. A qual dessas visões vocês acreditam?
qual dessas visões vocês mais apoiam? E o que será que as Escrituras Sagradas têm a declarar a respeito delas? A verdade é que a Bíblia tanto fala de alguns predestinados, quanto também fala, aí no caso, do livre-arbítrio. Isso pode parecer um choque para alguns, visto que existem muitos debates teológicos e mais debates infindáveis, ou seja, sem fim, que as pessoas ficam basicamente dizendo: eu sou calvinista, outros dizem eu sou arminiano, isto é, eu creio em predestinação, e o outro não, eu creio em livre-arbítrio. Mas as Escrituras Sagradas, elas dão base tanto para a predestinação quanto para o livre-arbítrio. E eu vou mostrar isso agora mesmo para todos vocês com versículos bíblicos provando as minhas falas. No caso, isso seria basicamente que tanto o livre-arbítrio quanto a predestinação existem dentro das Escrituras Sagradas, mas não se opõem um ao outro, visto que existe, no caso, uma regra bíblica divina para tudo isso. E essa regra basicamente são as promessas que Deus faz antes da criação e depois da criação. Mas agora eu irei ler alguns versículos bíblicos que comprovam o livre-arbítrio e em seguida irei ler alguns versículos bíblicos e passagens que comprovam também a predestinação através das promessas divinas. Eu vou começar primeiramente com Deuteronômio no capítulo 30, versos 19 e verso 20, que vai dizer o seguinte: hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida para que vocês e os seus filhos vivam, e para que vocês amem o Senhor, o seu Deus, ouçam a sua voz e se apeguem firmemente a Ele, pois o Senhor é a sua vida e Ele dará a vocês muitos anos na terra que jurou dar aos seus antepassados Abraão, Isaque e Jacó. Outro verso do Antigo Testamento é Gênesis capítulo 2, verso 15 e verso 17 também. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo, e o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Lembremos o que aconteceu no final dessa história, né? Mas agora, saindo do Antigo Testamento, vamos para o Novo Testamento, no livro de Romanos, capítulo 2, verso 6 ao verso 11, que vai dizer o seguinte: Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Ele dará vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Haverá tribulação e angústia para todo ser humano que pratica o mal, primeiro para o judeu, depois para o grego, mas glória e honra e paz para todo o que pratica o bem, primeiro para o judeu, depois para o grego, pois em Deus não há parcialidade. Outro versículo que prova, no caso, o livre-arbítrio é João 6,44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu o ressuscitarei no último dia. Se Deus vai o atrair, no caso, não existia ali, no caso, uma predestinação pré-determinada para esta pessoa, pelo menos a princípio. Mas agora eu estarei lendo e comprovando também a predestinação nos textos bíblicos, pois é um fato que existe. No livro de Mateus, no capítulo 25, verso 34, diz o seguinte: Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde a mim, benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Isto é, desde a fundação do mundo estava preparado para aqueles que o Senhor já sabia que iriam herdar. Outro versículo muito claro que prova a predestinação através das promessas de Deus é Efésios, no capítulo 1, verso 4, que diz o seguinte: Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. Ou seja, aqui está falando que Deus elegeu eles antes da fundação do mundo, antes que o mundo fosse feito, esse nosso mundo físico, ou seja, comprovando a predestinação de Deus. No Antigo Testamento também nós temos vários versículos que vão comprovar aí a predestinação através da promessa divina, visto que o Senhor colocou Jeremias para ser o seu profeta antes mesmo que ele nascesse. Muito provavelmente agora você deve ter ficado em dúvida no que acreditar. Acreditar no livre-arbítrio ou acreditar
na predestinação, mas a realidade é que nenhum dos dois se opõe. A verdade é que nós precisamos entender segundo os textos bíblicos. Eu não estou pedindo para você ser arminiano e nem calvinista. Eu estou pedindo para você ser bíblico, ir pelos textos bíblicos, e apenas isso. A verdade é que os dois não se opõem e nós devemos crer no que as Escrituras Sagradas dizem. Isto é, a verdade é que a predestinação ela não se opõe ao livre-arbítrio e nem o livre-arbítrio quebra o poder da predestinação de Deus, pois Deus realmente ele elegeu alguns antes da criação para serem salvos, mas ele elegeu alguns. Lembremos que o livre-arbítrio ainda é o que manda, por assim dizer, ainda é o que vale para os seres humanos, na maioria das pessoas. Lembremos que Deus escolheu alguns, não escolheu todos. Lembremos disso, ou seja, nenhum se opõe ao outro. E isso basicamente funciona por conta das promessas divinas de Deus feitas quando o mundo já foi feito, por conta de orações. Lembremos no Antigo Testamento diz: sou Deus zeloso que visita a iniquidade dos pais nos filhos da terceira e quarta geração que me odeiam, mas livro 1000 gerações daqueles que me amam. Deus ele respeita a decisão do ser humano, porém Deus já elegeu alguns para serem salvos desde antes da fundação do mundo, mas a maioria, por assim dizer, ainda está na estrada do livre-arbítrio, onde podem ser salvos e não podem ser salvos. Deus basicamente deixou isso para o ser humano. Deus sabe quem será salvo e quem não será salvo, mas a pessoa ela pode basicamente fazer com que ela possa ser salva através do livre-arbítrio, se assim ela crer, se assim ela aceitar. Então Deus ele não entra nisso. A realidade de tudo é que sim, Deus sabe quem será salvo. O ser humano não sabe, mas Deus, sim, ele sabe. E como isso está além da compreensão humana, saber os pensamentos de Deus, saber quem será salvo e quem não será salvo, isso cabe a nós simplesmente obedecer e perseverar até o fim, porque aquele que lutar e perseverar até o fim, esse sim será salvo. Isso não cabe a nós saber quem será ou quem não será salvo, e sim lutar para ser salvo. Eu espero que vocês tenham compreendido o vídeo. É realmente um tema bem complexo para se falar, mas escrevam aqui nos comentários se vocês ficarem com dúvidas a respeito do assunto, que eu estarei respondido à medida do possível. Um abraço e fiquem todos com Elohim.